Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tribuna Teológica. Hoje nós vamos estar continuando os nossos estudos aqui na carta de Paulo aos Romanos, ok? Na aula passada nós acabamos analisando o versículo, que é um versículo tão conhecido por nós, né? Que diz que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus ele é imparcial em seu julgamento, certo? Deus ele não trata as coisas com parcialidade, ou seja, ele não faz acepção de pessoas, né? Então ele é imparcial, tanto com o judeu como com o gentio. Tanto o gentio como o judeu será julgado por ele. E aqui nós vamos continuar analisando esse tema, porque agora nós descobriremos que tanto judeus quanto gregos, aliás, tanto judeus quanto gentios, né? Eles serão julgados conforme a luz que receberam, tá? Essa aula será uma aula um pouco mais rápida, ok? Por causa do tempo que eu estou tendo disponível para gravar os vídeos, ok? E por causa da promessa que fiz também que eu vou estar postando todas as segundas e quintas-feiras um vídeo, tá bom? Vamos ver o texto primeiramente então. Romanos 2, do verso 12 ao verso 16. Diz assim: Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Ok? Vamos voltar ao início aqui. Então, o texto vai falar aqui sobre lei, vai falar sobre consciência, né? Então, vamos voltar e analisar aqui primeiramente o verso 12. Veja bem, então, na aula passada, nós aprendemos que Deus ele não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus ele é imparcial em relação ao julgamento que ele faz, tanto do gentio quanto do judeu, ok? Não importa se o judeu tem lei e o gentio não tem lei, ele é imparcial em seu julgamento. E aqui, no verso 12, Paulo vai nos ensinar claramente que tanto judeu quanto grego, ele será julgado, ok? Pela luz que tiver recebido. Isso tem uma grande aplicação para nós, se eu quero fazer no final da aula também, tá? Veja bem, porque todos os que sem lei pecaram, ou seja, uma pessoa que peca sem lei também perecerão. O que Paulo está ensinando aqui? Se eu sou um homem que, por exemplo, peco, ok? Mas sem conhecer a lei, eu vou perecer sem a lei, ok? Por causa do meu pecado eu vou perecer, independente se eu tiver a lei ou não, ok? Aqui a lei, Paulo está citando a lei aqui do verso 12, primeiramente como a lei escrita, ok? A lei mosaica, ou seja, se eu sou uma pessoa que peca sem a lei, eu vou perecer sem a lei. Eu vou perecer conforme a luz que me foi dada. No caso aqui, essa luz que me foi dada, ela não consiste da lei, mas consiste somente da revelação geral, ok? Da revelação geral e depois nós vamos ver também da consciência, tá bom? E todos os que sob a lei pecaram, no caso judeu, ou todo estrangeiro que faz parte do judeu, e isso pode ser aplicado para nós também que conhecemos a lei, né? E todos os que sob a lei pecaram, o texto diz para nós que pela lei serão julgados. Ou seja, se eu peco, se eu sou um homem pecador, peco e conheço a lei de Deus, que no caso aqui ele está se referindo à lei mosaica, ok? Se eu sou pecador e conheço a lei mosaica e peco conhecendo a lei de Deus, então eu peco sob a lei de Deus. Eu peco debaixo da sua lei, ok? Então se eu peco debaixo da lei de Deus, é sob a lei de Deus que eu serei também julgado, ok? Então aqui nós temos duas coisas distintas. Nós temos o gentio, que peca sem a lei, mas que perecerá mesmo sem conhecer a lei. E nós temos também o judeu, ou a pessoa que conhece a lei, certo? E que peca sob essa lei. E sob essa lei ele será então julgado. Nós temos aqui dois exemplos. Paulo
Porque lá atrás Paulo está comparando também gentil com judeu, né? Quando ele fala de Deus não fazer acepção de pessoas, ele faz uma referência clara a gentios e judeus, ok? Ou seja, Deus não trata um judeu de forma parcial porque é judeu ou porque é povo escolhido, e nem trata um gentio de forma parcial também, porque ele é uma pessoa que está distante de Israel ou longe da congregação de Israel. Não. Deus ele trata judeu e gentio da mesma forma. Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas, tá? E diz assim, o verso 13, continuando o argumento aqui, né? Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O que Paulo está ensinando aqui para nós? Paulo está ensinando aqui que ouvir a lei somente, ok? Veja bem, ouvir a lei somente não é a coisa mais importante, mas sim praticar a lei, ok? Ou seja, praticar então é muito melhor que ouvir. Tem muita gente que só ouve as palavras de Deus, mas não pratica a palavra de Deus. Isso na verdade não tem valor algum, ok? Veja bem, ele diz assim, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, ok? Isso está certíssimo. Quem somente ouve a lei e não pratica a lei não é justo diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Mas veja bem, aqui eu quero que você entenda que Paulo não está ensinando aqui salvação por obras, ok? E ele não está ensinando aqui também salvação pela lei. Ou seja, ele não está ensinando assim, então quem pratica a lei vai ser salvo. Não é isso que ele está ensinando, porque o único caminho de salvação é o quê? É a obediência ao Evangelho, ok? Jesus falou, os apóstolos falaram, a Bíblia toda diz que a única forma de salvação é olhar para Cristo para ser salvo. A lei, ela não pode salvar o homem, ok? Assim como diz lá em Gálatas, a lei ela nada mais é do que algo que nos leva a conhecer a nossa pecaminosidade, para que assim nós possamos correr para Cristo. A lei então ela se transforma num aio, né? Ela é algo que vem, que aponta o nosso pecado, ok? A lei de Deus ela faz isso, esse é o trabalho dela. Ela aponta o nosso pecado e apontando o nosso pecado, o que acontece? A gente pode então ou rejeitá-la, né? Ou correr para Cristo, ok? Então todos que chegaram ao conhecimento do Evangelho, chegaram ao conhecimento do Evangelho porque foram um dia cercados pela lei, né? E um dia a espada da lei esteve na frente do rosto dessa pessoa, ok? Esse é o trabalho da lei. Então o que Paulo está fazendo aqui, pastor? Se ele está falando que se o senhor está falando que nós não podemos ser justificados pela prática da lei, por que Paulo está escrevendo isso então? Meus irmãos, Paulo ele está fazendo aqui nada mais, nada menos do que uma afirmação hipotética, ok? Para fortalecer o seu argumento, ele está usando aqui uma afirmação que é hipotética, tá? Uma afirmação que ele usa, mas que não necessariamente é verdadeira. Não é que Paulo está mentindo, mas ele está usando a afirmação hipotética somente para dar esse exemplo, para fazer essas comparações. Então ele diz, olha, os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Os que ouvem somente. Mas é justo, é justificado, né? Aquele que pratica a lei. Mas nas outras cartas dele, ele está dizendo, por exemplo, que ninguém pode ser justificado pela prática da lei. Ok? Nós não podemos ser salvos pela lei, mas podemos ser salvos somente pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E o que ele diz? Não por obras, para que ninguém se glorie. Nós não podemos ser salvos, então, pela simples prática da lei, ok? Então, aqui o que ele está fazendo no verso 3, guarde bem isso. O que ele está fazendo no verso 3 é uma afirmação hipotética, tá bom? Ele não está mentindo nem omitindo nada, ele só está fazendo uma afirmação hipotética para o bem do ensino aqui da sua carta. Porque na própria carta, ele está defendendo aqui que nós não somos salvos por obras, mas pela graça, ok? Pela graça sois salvos por meio da fé, como ele escreve também em outras cartas, ok? E diz assim, agora ele vai falar de consciência, tá? Porque quando os gentios que não têm lei, está citando de novo os gentios, né? Um povo que é longe do povo judeu, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Como é que funciona com o gentio? O gentio ele nada mais tem
vamos supor, imaginemos aqui um gentio que não conhece a lei de Deus. Ele nada mais tem senão a revelação geral, ok? E também ele nada mais tem senão a revelação geral e também a consciência que Deus colocou dentro dele. Porque Deus infundiu a lei dele, colocou a lei dele na consciência humana. Aquilo que nos diz o que é errado e o que é certo. Por exemplo, aquilo que nos diz por exemplo, que matar é errado, que roubar é errado, ok? A gente não precisa conhecer as escrituras para saber que matar e roubar é errado. Porque Deus colocou isso dentro da consciência de cada homem. Isso é um mistério. Mas Deus colocou isso dentro do coração de cada homem, né? Isso se chama consciência, tá? Então, o gentio, qual é a luz que o gentio tem? É a revelação geral, é Deus mostrado através da natureza. Veja bem, mais uma vez eu vou explicar, não é que Deus é a natureza, mas são os atributos de Deus sendo mostrados através da natureza e das coisas criadas, ok? Então o gentio tem isso diante dele, e o gentio também tem a sua consciência. O gentio também tem a sua consciência que o julga, que vai mostrar para ele as coisas que estão certas e as coisas que ele está fazendo que é certa e as coisas que ele está fazendo também que é errada, ok? Então, revelação geral e consciência. Isso trabalha dentro ali do contexto dos gentios. E no contexto judeu é diferente, porque o judeu ele tem também a revelação geral, ok? Ele tem também a revelação na consciência dele e ele tem também a revelação escrita, que é a lei mosaica, ok? E para nós cristãos, pastor, como funciona? Nós temos a revelação geral, nós temos a consciência, ok? Nós temos a lei mosaica, o Antigo Testamento, e nós temos também o Evangelho, que agora nós podemos entender. Nós não vivemos mais nas sombras, né? Mas podemos entender agora o que é o Evangelho. Não vivemos mais nos tempos das sombras, onde tudo estava oculto, porque agora o Evangelho nos foi revelado, ok? Então, se a gente for comparar um gentio dos tempos de Paulo com uma pessoa que vive na nossa época, por exemplo, no Brasil, e que conhece as coisas de Deus, crentes, por exemplo, como nós, né? Pega um crente como você e eu. Nós temos muito mais luz do que uma pessoa gentia daquele tempo. Ok? Então, o gentio vai ser julgado pelo tanto de luz que recebeu. O judeu será julgado pelo tanto de luz que recebeu. Nós, crentes, seremos julgados pelo tanto de luz que recebemos. Ok? Então, aqui tem uma aplicação que eu quero fazer. Quanto mais nós estudamos e aprendemos, mais luz nós estamos adquirindo. E eu não estou querendo dizer aqui que estudar é uma coisa ruim. Não é isso que eu estou falando. Ok? Mas, se eu estudo muito, eu vou adquirir mais luz para mim. E eu devo ser humilde o suficiente, ok? Humilde o suficiente para saber e aceitar o fato de que eu serei julgado conforme a quantidade de luz que eu estou recebendo, ok? Então isso é muito sério para nós. Estudar teologia não é somente estudar por estudar, né? Mas nós devemos estudar teologia com essa humildade no coração, sabendo que tudo que eu aprendo é luz para mim, ok? E que eu serei julgado um dia por causa dessa luz, né? Ou mediante essa luz que eu recebi, ok? Continuando aqui o nosso texto. Está falando ainda dos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Tá vendo? É como é a lei escrita no coração dos gentios, testificando juntamente a sua consciência. Aí opera a consciência, ok? E os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Então, o trabalho da consciência é esse. Ora ela vai acusar o gentio e ora ela vai defender o gentio. Ou melhor, ora ela vai acusar a pessoa, porque a consciência trabalha em nós que conhecemos o Evangelho, e ora ela vai defender a pessoa, ok? Então, em muitas coisas, a consciência vai defendê-la. Vai falar que aquilo é certo. Em outras coisas, a consciência vai acusá-la. Vai falar que aquilo é errado. Então, a consciência, a lei de Deus, tanto a lei escrita, a revelação geral, elas são ferramentas que Deus usa para levar-nos ao conhecimento de Cristo. Muitos homens alcançaram a graça e conhecimento de Cristo porque fizeram bom uso da consciência, da lei mosaica, da lei escrita, da revelação geral também, tá?
Então, e diz assim o verso 16, que no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, veja bem, chegará para nós, para todas as pessoas que viveram nessa terra, o dia do julgamento final, ok? E nesse dia, Deus está falando aqui, Paulo está explicando, né, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus há de julgar os segredos dos homens. E isso revela para nós que, quando ele julga os segredos dos homens, isso está querendo dizer que o julgamento ele será de foro íntimo, ok? Veja bem, nenhum tribunal na Terra pode julgar coisas e situações de foro íntimo, ok? Se você tem um problema na justiça que você tem que responder ao juiz, o juiz não pode julgar as coisas segundo o seu coração. Mas lá naquele dia com Deus será diferente. Deus julgará conforme o coração. Então Deus ele julgará porque olhará o coração, a consciência. Deus ele olhará as motivações que nós tivemos para fazer coisas boas ou coisas erradas. Nós seremos julgados até pelas nossas motivações. Deveremos dar conta por aquilo que falamos e por aquilo que pensamos, né? Então, e aqui o texto nos mostra também o juiz do julgamento. Ele diz assim, por Jesus Cristo, ok? E o parâmetro do julgamento, que é segundo o meu evangelho. Paulo fala segundo o meu evangelho aqui, porque Paulo tinha uma grande relação com o evangelho de Cristo, a ponto de chamá-lo de meu evangelho. Então, chegará esse grande dia. Nós seremos julgados pelo próprio Cristo, ok? E quando a gente fala de julgamento, a gente tem às vezes o pensamento de que serão julgados, né? Ou estarão diante de Deus naquele dia somente aquelas pessoas ímpias, né? Ou aqueles que não aceitaram. Mas existem vários versos na Bíblia que dizem, por exemplo, que até nós estaremos lá. Mas a Bíblia faz uma diferença. O que ela explica para nós? Que uns serão julgados, ok? Por causa das suas obras más, e outros estarão lá por causa de suas boas obras, né? Porque creram no Evangelho, porque creram em Cristo, porque foram salvos, porque têm os frutos do Espírito. Então, uns estarão lá para o mal, para a condenação, e outros estarão lá para o bem, para a vida eterna. Mas todos nós, a Bíblia diz que todos nós estaremos diante do trono naquele dia. Tá bom? Então, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Eu vou estar encerrando aqui, essa aula é um pouco pequena, porque é um assunto um pouco difícil de entender, então eu não quero estar enchendo muitos irmãos de informações, não. Vamos devagar, porque daí a carta começa a ficar mais complicada agora, né, de entender. Então, eu quero agradecer pelos irmãos aí que estão acompanhando, né, mandar um grande abraço também para os irmãos do Ministério, da ETB, Igreja Evangélica Canto Betesda, do Projeto Nova Vida, ok? E que vocês continuem orando por nós, para a manutenção e também para o bom tempo, para que eu venha saber remir o tempo para poder gravar os vídeos para vocês, tá bom? Graça e paz do Senhor Jesus, então, que Deus abençoe vocês e façam bom uso aí desses estudos em nome de Jesus.